Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar especificamente para um grupo de pessoas, que são aquelas mulheres que têm um desejo de se casarem algum dia. Dizem por aí que se conselho fosse bom, não se dava, né? Vendia. Mas eu estou aqui para dar alguns conselhos para vocês que estão aí nessa fase, né? Passando da adolescência para a vida adulta e tem esse sonho, esse desejo de construir uma vida com alguém. Então fica comigo até o final. Eu já quero dizer para vocês aqui que todos os conselhos que eu vou trazer para vocês aqui têm um embasamento cristão, tá? E eu vou trazer algumas referências bíblicas também. Então fica comigo até o final, tenho certeza que você vai sair daqui edificado mais uma vez através desse vídeo, tá bom? Eu acredito que toda mulher algum dia na sua vida pensou na possibilidade de estar casada no futuro. Talvez esse não tenha sido um sonho primordial no seu coração, mas talvez tenha passado aí já dentro do seu coração pelo menos uma faísquinha de desejo de construir uma história com alguém, de viver ao lado de uma pessoa, ter alguém para dividir as experiências, realizações, sonhos e também construir algo de edificante para a vida de outras pessoas. Eu me lembro que durante a minha adolescência eu não tinha um sonho, assim, dizer, a minha vontade maior na minha vida é de me casar, construir uma vida com alguém. Mas eu tinha lá no fundo, assim, bem lá no fundo escondido, um desejo de compartilhar a vida com alguém. Não dentro de um casamento, é lógico, eu não fui criada num lar cristão, então eu não tinha esse anseio por estar na casa, morando com alguém, dividindo um casamento, né? Vivendo um casamento. Mas eu tinha vontade de ter alguém para dividir a vida ali do meu lado. E no momento em que eu conheci meu esposo, tudo aconteceu muito rápido e eu não tive outro aconselhador a não ser o Espírito Santo. Então, assim, eu entrei no relacionamento sem saber muita coisa a respeito de relacionamentos. Eu tinha vindo de relacionamentos conturbados e frustrados. E quando eu cheguei na presença de Deus, o Senhor me mostrou que eu poderia, de alguma maneira, construir um relacionamento saudável com alguém que durasse até a eternidade. Mas o principal intuito do meu coração ao servir o Senhor não foi buscando um relacionamento. Na verdade, eu estava ali buscando uma transformação de vida. Eu queria o Senhor Jesus. E aí, no decorrer dos dias em que eu estava ali buscando o Senhor, me aperfeiçoando no Senhor, conhecendo, sendo curada, sendo liberta, aconteceu de começar esse namoro com meu esposo. E nesse ano nós já vamos completar 10 anos de casados para a glória e honra do Senhor. Então eu espero que você faça proveito de tudo aquilo que eu vou trazer aqui para você pensar da agora para frente, tá bom? Acredito que a primeira coisa que você deve ter no seu coração é entender o porquê que você está querendo se casar. Muitas pessoas têm uma ideia extremamente romantizada a respeito do casamento e não levam em consideração a importância que Deus dá para essa união. Deus não criou ninguém para viver sozinho o resto da vida. É claro que existem pessoas que decidem viver dessa forma e o Senhor respeita o livre-arbítrio que Ele mesmo entregou nas mãos dos homens. Mas o Senhor nos criou para nos relacionarmos. E o principal tipo de relacionamento que Deus entrega para o ser humano e espera que o homem e a mulher vivam é o relacionamento no casamento. Mas então, por que você quer se casar? Por que você quer, falando para as mulheres especificamente, né? Por que você quer ter um marido? Já parou para pensar nisso? Por que você quer casar com alguém? Muitas pessoas buscam um casamento como uma fuga dos seus lares. Eu quero fugir da minha mãe, eu quero fugir do meu pai, eu não aguento mais viver aqui, então eu vou me casar com alguém para me fugir daqui. Outras pessoas querem casar para fazer sexo. Afinal de contas, agora eles querem viver em santidade na presença de Deus, então eu vou casar para fazer sexo. E as duas formas precisam ser extremamente analisadas na nossa vida para que isso não seja a base do porquê eu estou querendo casar. O casamento, ele é uma aliança para toda a vida. Então ele nos dá essa graça de poder dividir e cumprir um propósito muito maior do que simplesmente satisfazer os nossos próprios desejos. Então eu quero te perguntar, por que você quer casar? Por que você precisa de alguém? Será que você está buscando em um homem o suprimento das suas emoções? Se você estiver buscando isso em alguém, eu sinto muito desapontar você, mas você não vai conseguir encontrar nesse homem a satisfação que só Deus pode gerar dentro do seu coração. Será que você está querendo fugir da sua casa?
Eu quero dizer para você que os homens não são perfeitos. Por mais que seja um homem de Deus, ele nunca vai ser capaz de suprir aquilo que você não recebeu dentro da sua casa. E mais uma coisa, casamento não é passaporte para fazer sexo. É claro que o sexo ele é algo sagrado e muito importante no casamento, mas isso é 10% do dia do casal, e isso se o casal for muito animado. Você está me entendendo? Então você precisa pensar, parar e analisar. Por que que eu estou querendo me casar? Para que que eu quero entrar no relacionamento? A intenção do nosso coração, ela deve ser pura. E você precisa ter um leve entendimento, nem que seja o básico, de entender o porquê que você está querendo entrar no matrimônio com alguém. E você precisa amadurecer. Quando você começa a pensar nos porquês você vai fazer alguma coisa na sua vida, isso significa, isso está mostrando que de alguma maneira você está caminhando para o amadurecimento. Porque dificilmente você vai ver um casamento entre duas pessoas imaturas durando por longos anos. E eu não estou aqui dizendo que você tem que ser completamente maduro para entrar num casamento. Afinal de contas, eu não estava completamente pronta quando eu me casei com meu esposo. Até hoje eu não estou completamente pronta, é um processo, né? Que durará, se completará somente quando eu encontrar com o Senhor nas alturas. Então, assim, você precisa amadurecer. Você tem que sair desse lugar de menina e entrar no lugar de mulher. Porque por mais que o Senhor nos olhe como a menina dos olhos de Deus, para casamento você precisa ser uma mulher. Porque um casamento, mais do que o romance, do que os sonhos compartilhados e a maravilha que é viver entre quatro paredes e dividir uma vida com alguém, é responsabilidade e compromisso. E se você não for uma mulher madura no Senhor, você não vai conseguir viver um casamento abundante. Você não vai conseguir ter um casamento estável que dure a vida toda. Porque aí você vai procurar no outro aquilo que ele nunca vai poder te dar, aquilo que você só pode encontrar no Senhor. Então, escolha amadurecer. Meninas não podem se casar, porque elas destroem o relacionamento em pouco tempo. Já viu aquele tipo de pessoa que casa e está o tempo todo na casa dos pais? A palavra do Senhor diz: deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e ambos se tornarão uma só carne. Então, o primeiro passo é você entender que quando você casar, você vai precisar deixar a casa dos seus pais. Não é que você vai cortar o relacionamento, mas agora a prioridade vai ser o seu casamento, vai ser o seu cônjuge. Então eu ouço muitas vezes algumas meninas dizendo assim: ai, a minha família é tudo pra mim, a minha mãe é tudo pra mim, o meu pai é tudo pra mim, e eu não aceito ninguém passar por cima desse relacionamento. Mas a verdade é que a partir do momento que você se casar com alguém, a prioridade depois do Senhor no seu coração vai ser o seu cônjuge. Você vai continuar honrando os seus pais, respeitando eles. Mas agora a prioridade vai ser o seu casamento. Se você não for maduro para entender isso, seu casamento não vai durar. Então escolha amadurecer no Senhor primeiro e entender o porquê que você está querendo se casar. Segundo, seja uma mulher valorosa. Muitas vezes as meninas elas estão procurando o príncipe encantado, um homem de valor, um homem de Deus, alguém assim, todo poderoso, naturalmente falando, que venha ser o homem perfeito para elas, mas elas mesmas não procuram ser uma mulher de valor. Elas não procuram estudar, se capacitar, ser mulheres interessantes, mulheres de Deus, mulheres obedientes e tementes ao Senhor, alguém de valor, alguém que realmente se valoriza. Quantas são as mulheres que eu vejo procurando homens de valor, sendo que elas mesmas não são mulheres valorosas? Um homem não vai querer se relacionar e ir para um casamento com você se você não for uma mulher de valor. As mulheres, muitas vezes, elas se comportam de maneira desonrosa e atraem homens desonrosos. E depois reclamam e dizem que homem nenhum presta. Então, antes de você querer um homem de valor, seja você uma mulher valorosa. Cuide das suas emoções, cuide do seu espírito, busque ao Senhor. Busque se capacitar no Senhor para ser uma mulher de Deus. E aí você vai conseguir atrair um homem de Deus para sua vida também. Terceiro, homem perfeito não existe. Tira essa coisa da sua cabeça de que o príncipe encantado vai chegar e ele vai ser perfeito para você. Perfeito. Não existe perfeição só no céu. Só Deus é perfeito. Eu não sou perfeita, você não é perfeita. E da mesma maneira, não existe um homem completamente perfeito. Se você ajustar as suas expectativas em relação a um homem,
ao qual você vai querer se casar com ele e viver uma vida ao lado dele, você vai ser muito mais feliz. Como indivíduos, nós estamos em completa mudança. Não é porque o cara está na igreja, ele é um homem de Deus, que ele vai ser completamente perfeito. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não estou aqui dizendo que você deve escolher um homem que não obedece a Deus. Um homem grosseiro, um homem que é desonroso, que não é um homem de respeito. Você está me entendendo? Mas eu estou falando sobre características de personalidade, que às vezes a gente exige demais no momento da escolha. Exige aquele que seja perfeito. Ele tem que ter tal altura, ele tem que falar dessa forma, ele tem que ser formado nisso, ele tem que ganhar muito dinheiro. A gente quer algo perfeito, sendo que nem a gente não é perfeito, nunca vai ser. Então você exige mais do que você é e espera a perfeição de um ser humano que é imperfeito. Por mais que ele seja um homem de Deus, ele nunca vai ser perfeito. Perfeito é só Deus. Quarto, caráter é mais importante do que dinheiro. Aqui eu entro num lugar muito complicado, porque eu já ouvi tantos aconselhamentos equivocados. Eu ouvi tanta coisa quando eu fui me casar com meu esposo, que muitas vezes não apoiavam o meu casamento com meu esposo, porque na época, como eu já compartilhei com vocês no meu testemunho, na época nós estávamos numa situação financeira completamente crítica para entrar num casamento. Só que nós que somos mulheres tementes a Deus, a gente precisa entender que caráter vem primeiro do que condição financeira. Porque o cara ele pode ser o homem mais bem-sucedido financeiramente falando. Se ele não tiver caráter, ele não vai ser fiel a você. Se um homem não é fiel a Deus, ele jamais vai ser fiel a você. Tira essa ilusão da sua cabeça. Todos os meus vídeos aqui são direcionados para mulheres cristãs. Então, você, como uma mulher de Deus, eu creio que você já está transitando, saindo desse lugar de menina para uma mulher de Deus. Você, como uma mulher de Deus, saiba escolher um homem pelo caráter. Caráter aprovado não tem a ver com dinheiro. Não estou dizendo que ele não tem que ter responsabilidade financeira, que ele não tem que produzir ou gerar para você uma segurança financeira. É claro que ele tem que gerar isso. Mas às vezes ele não está tendo condição naquele momento. E aí, porque ele não tem condição naquele momento, você vai descartar um homem de caráter, um homem valoroso, um homem temente a Deus? Às vezes ele tem todas as qualidades que você busca em um homem. É um homem respeitável, é atraente para você, é um homem de Deus obediente ao Senhor, é alguém de família, mas talvez ele não tenha boa condição financeira. Às vezes ele está até desempregado, e aí? Então você vai pegar todo o resto e jogar no lixo? Eu acredito muito que a gente precisa olhar a disposição do coração. Uma coisa é o cara acomodado, que cruza os braços e fica esperando o anjo vir do céu com a providência. Outra coisa é alguém que está lutando e batalhando e tentando melhorar na vida. E é um homem temente a Deus e está querendo casar com você. Entenda, caráter deve vir primeiro do que condição financeira. Ele pode ser rico. Se ele não for temente a Deus e não tiver caráter, ele não vai saber amar você direito, ele não vai te valorizar. Entenda isso. Quinto, casamento é para sempre. Como eu já disse no começo, eu volto a repetir. Se você quiser pensar em casamento, se você está falando de casamento, se você está buscando alguém para dividir uma vida, entenda que casamento à luz da Bíblia é para sempre. Se você casar com alguém, entenda, casamento é uma vez na vida e para sempre. A palavra de Deus, ela dá liberdade para você se divorciar somente em caso de adultério, mas Deus não incentiva o divórcio. Ao contrário, a palavra de Deus diz que Deus odeia o divórcio. Então entenda, você vai entrar num casamento para o resto da sua vida. Porque tem muita gente que por conta de incompatibilidade de gênero, ele é de um jeito, eu sou de outro, a gente não combina na organização da nossa casa, ou talvez a gente está tendo problemas financeiros, a gente não está batendo as ideias, eu vou separar. Aconteceu uma discordância entre mim e ele, então agora eu vou voltar para casa da minha mãe. As meninas, elas pensam muito nisso. E isso é um pensamento completamente equivocado e errado. Entenda, casamento é uma vez para todo sempre. E você tem que ser uma mulher de Deus para entender isso. Escolha bem. Escolha bem. E o princípio
que você deve ter no seu coração, muito latente, muito vivo, que é o que vai manter seu casamento bem sucedido, é se os dois temem a Deus. Se você é uma mulher de Deus, valorosa, e ele é um homem de Deus valoroso, não tem como dar errado. Vocês vão alinhar essas expectativas diante da presença de Deus, vocês vão se arrepender, entender o propósito de Deus para o casamento e o Senhor vai direcionar todas as coisas. A palavra do Senhor diz que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Então, não vou entrar no quesito aqui de casamento, vou deixar esse assunto para um próximo vídeo, mas você precisa entender que casamento é para sempre. Então, seja uma mulher, saia desse lugar de meninice. Comece a ser uma mulher de Deus, responsável e valorosa. E eu tenho certeza que assim você vai atrair um homem responsável e valoroso também para a sua vida. Amém? Esse vídeo ficou gigantesco. Peço perdão para os irmãos, mas aqui é um assunto assim bastante delicado. Eu precisaria de alguns vídeos para abordar com mais precisão. Mas eu espero ter ajudado. Se você gostou, deixe seu comentário aqui embaixo. Deixe seu like e compartilhe essa palavra com seus amigos. Amém? Deus abençoe, meninas.